E aí pessoal, tudo certo? Nesse oitavo vídeo da playlist Startup Series vou apresentar as 3 formas ou formatos mais comuns estabelecidos no mercado de captação de recursos para startups. Antes de iniciar, um disclaimer muito importante. Jamais feche um negócio ou assine um documento sem o apoio de um advogado ou de um escritório especializado. Questões jurídicas no Brasil são complexas, às vezes o barato acaba saindo caro. Já vi muitos casos de pessoas que assinaram documentos achando que estavam fazendo um bom negócio, mas depois tudo virou uma grande dor de cabeça. Então vamos lá. Para falarmos de investimento, seja em startups ou em qualquer outro tipo de negócio, precisamos entender a diferença entre esses dois termos que coloquei na tela para vocês: dívida e equity. De uma forma muito simplificada, podemos dizer que dívida é quando você está fazendo um empréstimo e fica com a obrigação de pagar esse empréstimo de acordo com as condições estabelecidas no contrato, como prazo, juros e multa. A relação entre as partes termina quando o empréstimo for quitado. Já equity, que é um termo que não tem uma tradução única no português, pode ser entendida nesse contexto como ações ou cotas de uma empresa, ou seja, é uma parte de uma empresa. Diferentemente de uma dívida, quando o investidor troca os seus recursos por equity, ele passa a fazer parte daquele empreendimento, ou nesse contexto aqui desse vídeo, daquela startup, passando a ter direito aos lucros, mas também sendo responsável pelos ônus. Então, vamos às 3 principais formas de captação de recursos que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira, como vocês podiam já imaginar, é contrair uma dívida. E aqui coloquei um exemplo de captação de recursos através de uma instituição financeira. Quais são as vantagens e desvantagens desse approach? Começando pelas vantagens, é mais fácil e rápido conseguir um empréstimo com um banco do que com um investidor. Segundo, o banco não vai virar seu sócio, ou seja, uma vez pago o empréstimo, você continua com 100% da sua empresa. Isso já conecta com a última vantagem. Dívida é uma excelente ferramenta se você sabe que tem condições de pagar dentro do seu fluxo operacional. Claro, nem tudo é simples. Empréstimos com bancos normalmente são caros, o crédito é limitado, ou seja, você não vai conseguir levantar muito capital. E caso não consiga pagar o empréstimo, a sua empresa pode entrar num buraco sem fundo. Em suma, essa opção é interessante para startups já operacionais que terão a capacidade de quitar a dívida. Mútuo conversível também é um formato de empréstimo, mas que não é feito por instituições financeiras, e sim por investidores. A principal diferença é que ao final do contrato o investidor pode escolher entre receber o empréstimo de volta, com juros de acordo com o que foi estabelecido no contrato, ou converter esse crédito em participação societária na empresa. Então, coloquei na tela as principais vantagens desse modelo. Primeiro, esse contrato não muda o regime societário da empresa. Mudanças no regime societário geram custos operacionais e tributários. Segundo, esse contrato protege o investidor porque ele não é sócio ainda da empresa. Caso a empresa não performe e acabe gerando dívidas, o investidor não é responsável por elas. Terceira vantagem é que esse contrato pode estabelecer metas e essas metas irão implicar no valuation da empresa. Ou seja, não é necessário já fixar um percentual de conversão no início do processo. Bom, as principais desvantagens do mútuo conversível são essas. É preciso convencer o investidor a investir na empresa. Isso pode levar bastante tempo, muitos meses. Sem contar que a maioria das negociações acabam não acontecendo. A segunda desvantagem é a insegurança jurídica. Há muitas discussões ainda sobre a execuibilidade desses contratos, ou seja, se o investidor pode ou não forçar a conversão, mesmo que os sócios não queiram. Por fim, esse tipo de contrato deve ser muito bem redigido, evitando descontrole nas conversões, nos cálculos das diluições e nas previsões de direitos e deveres das partes. Vamos então para a última forma de captação de recursos. Como o próprio nome diz, esse tipo de negociação gera uma opção, por isso o nome é opção de compra. Ou o investidor exerce o seu direito de comprar as ações da empresa, conforme o que foi estabelecido no contrato, ou ele renuncia
a esse direito sem qualquer efeito ou penalidade entre as partes. Diferente do mútuo conversível, aqui não existe empréstimo, ou seja, a startup não possui uma dívida. Esse modelo normalmente é usado quando não há um investimento financeiro e sim econômico. Por exemplo, o investidor oferece a sua expertise, oferece infraestrutura, uma base de clientes, por exemplo, em troca dessa opção de compra. Claro, também é possível utilizar esse modelo com investimento financeiro. Vamos às vantagens e desvantagens. Bom, vantagens: não é um empréstimo, ou seja, a startup não fica devendo nada para o investidor. Segundo, o direito de compra pode ou não ser exercido. Isso dá uma certa segurança para o investidor. Terceiro, os termos e condições são determinados pelas partes, ou seja, não existe uma regra pré-definida de como a relação se dará. Por outro lado, esse contrato ele deve ser muito bem redigido para não gerar mal entendido ou situações dúbias. Apesar de necessário, o prazo também pode ser um problema. Se for muito curto, pode não dar tempo de um investidor avaliar bem se quer ou não entrar na sociedade, e se for longo demais, pode acabar interferindo em futuros eventos de investimento. Por fim, uma desvantagem mais para o investidor aqui é que, como ele ainda não é sócio da empresa, ele não pode interferir oficialmente no negócio. Por isso, ele precisa estar muito próximo da startup para tentar contribuir com a sua expertise. E aí, pessoal, ficou claro para vocês essas formas de captação de recursos? Me escrevam aí nos comentários, podem sugerir novas perguntas ou temas para eu abordar nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!